Olá, tudo bem com você? Paz do Senhor Jesus. Que bom estar retornando aqui com você para nós estarmos dando continuidade no nosso curso bíblico e teológico em Sinai. Este agora é o segundo módulo. Nós assistimos o primeiro módulo, Introdução aos Estudos Teológicos. Fizemos então um panorama, um passeio para termos uma visão mais aberta do que é os estudos teológicos. Espero que você tenha assimilado o conteúdo, tenha gostado e que bom que você já está no segundo módulo. O segundo módulo agora, nós vamos estudar o Antigo Testamento. Nós vamos começar com Pentateuco, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Esse, então, é o nosso primeiro vídeo, primeira aula de Pentateuco. Tá bom? Vamos prosseguir com o nosso trabalho aqui. Qualquer coisa também você pode deixar o seu comentário aí logo embaixo, tem a área do aluno para você deixar o seu comentário, falar o que você quiser falar, e eu depois olharei e darei o feedback também a vocês. Vamos então a mais um módulo. Você pode acompanhar aí na sua apostila, que ela está logo abaixo, né? Você sobe aí o vídeo, roda aí, e você encontra o material em PDF para você imprimir ou para você acompanhar da forma que você achar mais fácil. Então, nós vamos seguindo. Entrando aqui, então, em introdução. Pentateuco é uma expressão grega que significa 5 rolos ou 5 livros. A unidade do Pentateuco reside na sequência temática dos 5 primeiros livros da Bíblia. Então, o que é Pentateuco? São os 5 primeiros livros da Bíblia. Esse sistema é o sistema que a teologia também organizou para poder facilitar o estudo da Bíblia Sagrada. A Bíblia, nós sabemos, ela tem 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Então, para que possa se tornar mais fácil a gente localizar esses livros, então os estudiosos, né, dentro do estudo chamado bibliologia, eles então dividiram o Antigo Testamento em 4 seções. São chamadas de seções do Antigo Testamento. Para quê? Para facilitar, como eu já disse, para ficar mais didático, ficar mais acessível quando nós falamos, estou estudando o Antigo Testamento. Tá bom, mas qual parte do Antigo Testamento? Pentateuco, livros históricos, livros poéticos e profetas. Então são divididos em quatro seções. São chamadas então de seções. A Bíblia ela tem 2 partes, Antigo Testamento, Novo Testamento. E ela também ela subdivide ainda em 8 seções, 4 no Novo, 4 no Antigo. Tá? E nós vamos estar então estudando a primeira seção do Antigo Testamento. É essa que nós chamamos de Introdução ao Antigo Testamento. E estão aqui essas disciplinas, né? Esses livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Nós vamos estar vendo um panorama de cada um desses livros, sobre a autoria, sobre os principais assuntos que esses livros tratam, tá? E Pentateuco, porque, como nós já falamos aqui, a penta é uma expressão grega que significa 5. Como a seleção brasileira nossa é pentacampeão, ou seja, foi campeã 5 vezes. Então, penta e teuco. Penta de 5 e teuco, que significa livros. Então, 5 livros da Bíblia, né? Todos os nomes da Bíblia, eles foram derivados ou do grego ou do hebraico. Né? Então está aqui, o Pentateuco recebe também o nome de lei ou lei de Moisés. Então muitas vezes nós vamos ver sendo chamado dentro da teologia ou dentro da própria Bíblia de lei de Moisés. Então quando dentro da Bíblia falar
a lei de Moisés está referindo não só aquilo que Moisés escreveu, mas está referindo a essa seção da Bíblia, chamado Pentateuco. O livro da lei de Deus também é assim chamado. Em hebraico, esse nome é chamado de Torá. Então, quando no hebraico queria se referir ao Pentateuco, a esses 5 livros, eram chamados então a Torá, que significa ensinamento, né? Que eram os ensinamentos que Deus havia dado através de Moisés. A autoria desses 5 primeiros livros está aí, ó, a tradição, tanto judaica quanto da igreja, aceita que os livros foram escritos por Moisés. Moisés, então, ele é aceito como o autor desses 5 primeiros livros. Fazendo aqui uma ressalva, é claro, que partes, por exemplo, de Deuteronômio, que é o último livro do Pentateuco, o finalzinho, onde registra a morte de Moisés, então, essa parte, alguns já atribuem a outro autor. Não poderia ter sido ele, né, Moisés. E também, o Moisés, nós sabemos que ele nasce, ele aparece o seu nascimento sendo registrado no livro de Êxodo, no começo do livro de Êxodo. Então, para que nós possamos pensar como Moisés escreveu Gênesis, como ele escreveu aquelas narrativas todas antes dele nascer. Claro que então esse feito aconteceu por anotações, aconteceu por tradição oral e também revelação. Que, por exemplo, quando ele escreveu tudo o que aconteceu no Jardim do Éden, tudo o que aconteceu na criação, como Deus fez, só pode ter sido por revelação. E que Moisés, então, escreveu, anotou todas essas referências, esses acontecimentos lá do início. Então, Moisés ele é tido como autor desses 5 livros de Pentateuco. Tá aí, número 1. Moisés é considerado o mais erudito da antiguidade. Aquele que confessou escrever sob a direção de Deus. Então, o próprio Moisés, ele relata nesses livros, nos seus escritos, que ele escreveu sendo dirigido por Deus, tendo a direção de Deus para isso. Número 2, há uma comunidade, uma continuidade, melhor dizendo, de conteúdo, estilo e gênero de palavras dos 5 livros. Então, isso já demonstra a autoridade de uma pessoa. E um livro começa exatamente onde termina o outro. As histórias são contínuas. Cristo e os escritores do Novo Testamento afirmaram ser Moisés o autor também da lei. Vamos aqui agora ver a importância do Pentateuco. Qual a importância que esses 5 livros têm para a igreja, para nós? Diz assim, a importância de Pentateuco é avaliada meditando nos seus temas respectivos. Desculpa aí a gaguejada aqui. Diz assim, 1. Explica a criação do mundo e de todos os seres. A primeira frase do livro, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, o primeiro ponto aqui da importância do Pentateuco é porque é o único relato no mundo de forma tão detalhada que explica a criação do mundo, como todas as coisas foram criadas. Inclusive o nome Gênesis significa exatamente isso, no princípio ou no início. É a palavra Gênesis. 2. É o único a traçar a origem do homem numa linha contínua a partir de Adão e da implantação do reino de Deus. Outra importância, né? Ele traz esse registro histórico aí da criação do homem, da origem do homem, depois de Adão, como as coisas começaram a acontecer. 3. Os livros de Pentateuco, ou Gênesis, ele revela a pessoa e o caráter de Deus, a criação e a queda do homem.
e as alianças e promessas divinas da redenção. Então, o livro de Gênesis já tem contido nele, já desde o início, o que Deus iria fazer. A queda do homem, depois a promessa de Deus para resgatar o homem. Então, ele já tem o início daquilo que Deus iria fazer no futuro. É a origem dos temas proféticos em toda a Bíblia. Toda a sua história gira em torno do Messias e do reino messiânico. Então aí está a importância de nós então conhecermos o Pentateuco, por causa dessas narrativas aqui que ele traz, né, que ele contém, que são bastante elucidativas em muitos assuntos. Temas do Pentateuco. Quais são os temas que ele trata dentro desses livros? Em Gênesis, Deus é soberano sobre a criação, o homem e as nações. Em Êxodo, Deus tem poder para julgar o pecado e redimir o pecador. Em Levítico, Deus é santo e provê as condições para uma vida santa. Em Números, Deus é bom e justo para disciplinar o seu povo. E em Deuteronômio, Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Aqui nós temos também um panorama, né, dos temas que são tratados dentro desses 5 livros, chamado então Pentateuco. Vamos agora adentrar no primeiro livro, livro de Gênesis. Vamos ver alguns temas que são tratados dentro deste livro. Introdução. Gênesis é o livro dos princípios. Faz uma narrativa da criação, da relação de Deus com o homem e da sua promessa a Abraão e aos seus descendentes. O seu título em hebraico provém da primeira palavra do livro, Bereshit, que significa no princípio. Seguindo, este livro é o alicerce essencial do Pentateuco e de toda a revelação subsequente. Foi escrito com o propósito de revelar a profecia da redenção através da semente da mulher, a qual foi comprovada pelo Novo Testamento. A história contida no livro abrange um período maior do que o restante da Bíblia. Começa com a criação do universo, termina com a morte de José. O período de tempo da narrativa de Gênesis está compreendido por cerca de 2.370 anos. Então veja bem que o livro de Gênesis, ele cobre um período, ele sozinho, um período de história da criação muito longa, muito grande, né? É um período que abrange vários acontecimentos. Por isso que eu disse logo no início que esses fatos, essas narrativas que Moisés registrou, só pode ter sido por anotações ou também por revelação, que Deus deu a ele para que ele pudesse, então, escrever algo que já havia acontecido muitos séculos, muitos 2.000 anos para trás de história. Então é isso que Moisés vai registrar no livro de Gênesis. Ok? E nós vamos encerrar essa aula por aqui e nós voltaremos daqui a pouquinho na próxima aula para darmos continuidade. Até lá, fique com Deus.